Bom dia, gente bonita da internet. E hoje vai ser um dia, pelo jeito, histórico para a Lava Jato. Hoje, o Lula pode ser finalmente denunciado na Lava Jato por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex no Guarujá, o famoso Solaris. E tem mais coisas vindo ainda da Lava Jato, tem mais avanços aí que são bons em relação à OAS, aquela história da delação ter sido largada, ter sido rasgada pelo Janot e tudo mais, mas vamos lá. Hoje, às 3 horas da tarde, vai ter uma sessão de imprensa coletiva, chamaram uma coletiva de imprensa no Ministério Público Federal aqui em Curitiba, para falar de umas coisas aí, chega aí, vamos conversar, a gente tem umas coisinhas para falar para vocês. Até essa semana era meio nebuloso, assim, meio misterioso o que poderia ser. Você já meio que tinha uma noção, mas, né? E ontem meio que se formatou que provavelmente será, então, a denúncia de Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Ou talvez só lavagem de dinheiro, vamos ver. Isso é importante porque o indiciamento que o Lula já tinha recebido, já tinha sido indiciado no caso do triplex, ele, a dona Marisa, o Paulo Camoto, que se não me engano já morreu, enfim. E aí algumas outras pessoas, algumas pessoas rodaram lá, mas ele e a Marisa são as principais figuras. O indiciamento é de indícios, o senhor está indiciado pela justiça porque há indícios de que o senhor cometeu um crime. Agora vamos investigar se cometeu ou não, se há provas. Submete-se então, não lembro qual o órgão lá, mas eles analisam, então, esse indiciamento, essa prova de indícios, e vem se há provas. Se há provas, é oferecida a denúncia. Portanto, feita a denúncia, significa que existem provas, claro, a gente sabe muito bem, mas tem provas defensáveis de que ele, de fato, cometeu esses crimes, e aí vamos, então, para julgamento. Isso pode ter sido julgado, talvez ainda esse ano, talvez ano que vem. Porque a primeira instância, Moro, é rápido. E o Moro tá um trabalho dedicado. Então isso aí pode ser resolvido este ano ainda. Vai preso? Não sei. Porque a lavagem de dinheiro... Tem outro caso dele de obstrução de justiça que a pena é pequena. Obstrução de justiça, a pena é 1 a 4 anos de cadeia, mas quando você tem mais de 70 anos de idade, já corta, é aquilo lá. Nesse caso, denúncia aí do triplex, pode ser preso? Você só vai preso mesmo depois do recurso de segunda instância, que é o que está sendo decidido na STF, que é o que foi mantido na STF por enquanto. Não foi retirado até então. Então, se você é condenado à primeira instância, você apela, vai para a segunda instância, se condenado lá, um abraço pro gaiteiro. Aí você vai pra cadeia mesmo, vai pra caixa. Mas vamos ver. Eu não vou arriscar muito isso até ver o negócio se desenvolver mais e ver o que a defesa do Lula vai tentar fazer ou se ele vai fugir pro Uruguai mesmo ou alguma coisa do gênero. Isso prova já que tem como ligar as coisas. Como eu já tinha feito um vídeo anterior sobre um relatório do MPF que eles soltaram lá em defesa do Sérgio Moro, aqueles argumentos esdrúxulos lá da defesa dele que o Sérgio Moro não tinha competência tinha competência jurídica, né? Não que sem incompetência burro, mas... Então, eles provavelmente também diriam isso, também acho que se eles pudessem, mas enfim. E em cima disso, a gente tem agora avanços da OAS, avanços da delação da OAS, que ela foi jogada fora pelo Janot, depois de um vazamento estranho, e depois, assim, foram se juntando algumas peças, assim, que qualquer um com QI de 3 dígitos meio que sabe juntar as coisas, que a vice-procuradora-geral da República, ela tinha um nome estranho lá, enfim. Era a vice, né, a segunda embaixo do Janot, foi demitida, foi pega no protesto lá contra o Temer, fora Temer lá em Portugal. E assim, você pode ser fora Temer também, eu também sou, mas você nesse cargo da PGR não pode participar disso, entendeu? O Sérgio Moro não pode ir nas manifestações fora Dilma. Porque neutralidade, entende? Vai pegar umas coisas lá e tal, mas pode também ter sido ela, que estava ali então na PGR, a fonte do vazamento dessa delação, com o intuito claro e planejado de sabotar essa decisão e cortá-la para proteger a galera, todo mundo lá. Só que aí, Léo Pinheiro da OAS desceu aqui para Curitiba, foi diante o Sérgio Moro, confessou tudo, de novo, confessou tudo, falou que quer colaborar, deu um depoimento, esse depoimento já está gravado e já está público, o antagonista está dando pedaços dele, e
Entre as duas coisas mais importantes, as três coisas mais importantes que ele denuncia, porque eram 60 anexos, então 60 crimes diferentes que ele tinha a delatar, mas as três mais importantes são, primeiro, Vital do Rego. É tão bizarro esse nome. Ele delata o Vital do Rego, que era senador pela Paraíba, ele delata esse cara que agora está juiz do TCU. Então, um caso importante. É aquela coisa que eu sempre falo, né? Os políticos vão colocando todos eles no sistema e depois um protege o outro, né? Claro. Mas delatou o Vital do Rego do TCU, que é uma coisa importante, que foi recebedor de propina, e o PMDB junto também na eleição dele para senador. Ele delata a obstrução de justiça da CPI da Petrobras lá atrás, que foi o motivo pelo qual o Jean Argelo foi preso, que ele tem que inclusive o Léo Pinheiro delata aí também, e o Jean Argelo também tá tentando chorar e sair do caso, mas não vai conseguir, em que havia essa CPI mista, CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Investigação, e que se cobrava propina dos empreiteiros para que não se investigasse. Porque, claro, nós podemos investigar vocês, e vocês não querem ser investigados. Então a gente cobra de vocês, nós somos os donos da justiça, monopólio coercitivo. De novo, por isso que eu falo de novo para privatizar esse troço, mas enfim. Cobrava-se propina desses caras. E daí você tem que olhar e ver também que então existia um mercado de obstrução de justiça. Isso existe. E extrapolar e pensar onde mais isso existe. Será que toda CPI que é feita para investigar algum órgão vira então uma forma de coleta? Será que é por isso que tem tanta CPI para todo lado? Será que você tá entendendo como é que vai funcionar esse negócio? Será que a CPI no BNDES também não foi um órgão não foi usada para arrecadar uma massa de dinheiro? Será que isso não rolou na CPI dos Correios? Onde será que isso rolou também? Será que isso é prática normal? É óbvio que é uma prática normal. É óbvio que é uma prática de coleta de dinheiro fantástica que é usada dentro desse dispositivo que é para você pensar. E ele indica, inclusive, ele denuncia o Ricardo Berzoini do PT sob o cargo extremamente interessante de ministro de Relações Institucionais do governo de Dilma Rousseff, se aproximou do Léo Pinheiro, então, para organizar o negócio ali, para encobrir tudo, para todo mundo escapar com consentimento da Dilma. Ou seja, durante essa investigação, a Dilma sabia, falou Berzoini, vai lá conversar com o cara e abafa essa porcaria, saco. Berzoini, então, como seu cargo de ministro de Relações Institucionais, ou seja, o abafador da República, foi lá conversar com o Léo para né? Para estabelecer o negócio todo. Sendo que já se sabia, também foi pego o Mercadante fazendo esse tipo de coisa, foi pego agora o Jucá também. Então, isso revela um método, que é o que saiu da Lava Jato também. Não se revela só um esquema de corrupção, mas uma metodologia de ação, uma metodologia institucional de como resolver os problemas. E isso, ele indicar o Berzoini, não, o Berzoini fez isso, ele veio, não conhecia o cara, ele veio para mim com o explícito intuito de ir acertar o negócio, organizar ali, propina, e acabou, sumiu a investigação. Quer dizer, será que era esse o intuito desse cargo de Relações Institucionais? Eu achei legal pra caramba esse nome, do Berzoini lá dentro do governo, era o abafador geral da República? Pode muito bem ser. E você pagou o salário dele para ele fazer isso. Lembre-se disso. Ainda paga, porque ele tá de quarentena, se eu não me engano. Isso é grave. E ainda em cima disso, a gente tem a delação da Odebrecht, que está sendo negociada, está andando. O Emílio Odebrecht agora está em negociação também. Pelo que reporta, se o entrave é se ele vai ser preso ou não. Mas é uma super delação. Dezenas de executivos da Odebrecht estão delatando, suspeito eu, para dividir os crimes entre eles. Então, ao invés de colocar em 3 ou 4 que vão ficar na cadeia por 30 anos, a gente divide entre todo mundo, fica todo mundo 2 anos na cadeia, pronto, a gente vai ficar pronto também na cadeia, faz um cumbaiá lá, tal, a gente joga futebol junto, sai. Pode ser esse o plano, mas é uma super delação, que vai pegar todo mundo, espero eu, sinceramente, que pegue a porcaria do Aécio logo de uma vez. Ele já foi tocado, assim, já foi bulinado levemente ao longo dessas delações, mas ainda não chegou nele, espero que chegue logo. Espero muito que chegue logo. Já tem umas coisas chegando no PSDB, umas coisas assim, marginais. Falta ainda. Você sabe que tem alguma coisa faltando ali.
Mas é um partido também imbecilmente corrupto, como o PT, só não é mais porque não teve a capacidade, porque não teve a estrutura, porque não teve o poder para fazer isso. Intuito, vontade certamente não faltou. E você ainda tem os caras, os presidentes, os diretores da JBS, da Eldorado, da JF, que foram presos recentemente, pagaram multa e retornaram então agora ao serviço, retornaram ao trabalho, mas estão sendo investigados. E, se eles delatarem, aí eles delatam o BNDES. Então, como é que vocês tiravam esses empréstimos fantásticos do BNDES? Como é que saía esse dinheiro? Como é que ele caía na conta de vocês? Porque tem aí delações, não delações, mas boatos de que certas empresas, 1%, de todos os empréstimos que eles tiravam, 1% ia pro PT. Se você fizer essa conta pra JBS, mano, dá uma grana. Então eles agora presos e como vão começar a ser investigados, podem delatar mais coisas. Tá andando a coisa. Tá andando, gente. Parece, às vezes a gente esquece. Não tá mais aquelas semanas em que tinha operação toda semana. Não tá mais... Mas tá andando. Até inclusive vou soltar o vídeo 1 hora adiantado, só pra você já ter a noção de que 3 horas da tarde vai ter a conferência de imprensa lá da Lava Jato para denunciar o Lula. Será muito provavelmente um momento histórico, isso se não tiver mais nenhuma surpresinha junto do negócio. Enfim, por esse vídeo é isso. Links na descrição, alguns. Tchau, tchau.